Livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 30, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livros Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O contexto da palavra: apêndice, a história continua. Um novo líder. Versículo 1. Moisés falou essas palavras a todo Israel. Versículo 2. Depois acrescentou: hoje eu estou com 120 anos. Não posso mais ser chefe. E Javé me disse: você não atravessará o rio Jordão. Versículo 3. Quem vai à frente de você, Moisés, é o próprio Javé, o seu Deus. Ele destruirá essas nações que está na sua frente e as conquistará. Josué irá à frente de vocês, conforme disse Javé. Versículo 4. Javé tratará essas nações da mesma maneira como tratou Sion, o rei Og e o amorreu e a terra deles, que ele reduziu à ruína. Versículo 5. Javé entregará essas nações e vocês tratarão conforme os mandamentos que ele ordenei. Versículo 6. Seja conforme e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tem medo, nem fica apavorado diante deles ou delas. Por quê? Javé, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não deixará e jamais abandonará. Versículo 7. Então Moisés chamou Josué e na presença de todo Israel disse a ele: seja forte, ó Josué, e corajoso, pois você entrará com todo este povo na terra que Javé prometeu a dar a seus antepassados, o seu pai, no tempo passado, e você repartirá a herança entre eles. Versículo 8. O próprio Javé irá à sua frente, e ele estará com você. Não deixará e jamais abandonará. Não tem medo, Josué, e nem se encovarde. Versículo, o contexto da palavra: manter viva a consciência do projeto. Versículo 9. Então Moisés escreveu essa lei e entregou aos sacerdotes levitas, que carregava a arca da aliança de Javé, e também a todos os anciãos de Israel. Versículo 10. Moisés ele ordenou: no fim de cada 7 anos, Josué, no ano da remissão, durante a festa das tendas. Versículo 11. Quando todo Israel vier apresentar diante de Javé, o seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, você, Josué, proclamará esta lei a todo o Israel. Versículo 12. Reúne o povo, homens e mulheres, as crianças, imigrantes que está em sua cidade. Viu, Josué? Que ouça e aprenda a temer a Javé, o seu Deus, de vocês. Coloque em prática todas as palavras dessa lei. Viu, Josué? Versículo 13.
E os seus filhos que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer Javé, o Deus de vocês, todos os dias que viverem na terra, da qual vocês tomarão posse ao atravessar o Jordão. Viu, Josué? Contexto da palavra. O cântico do julgamento, versículo 14. Então Javé disse a Moisés: o dia da sua morte está chegando. Viu, Moisés? Chama Josué, apresenta-se na tenda da reunião, para que eu dê a ele as minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Versículo 15. Javé apareceu na tenda numa coluna de nuvem que colocou à entrada da tenda. Versículo 16. Javé disse a Moisés: veja, ó Moisés, você vai descansar com seus antepassados. Este povo se prostituirá com os deuses, com imagem de pedra, imagem de madeira, imagem de bronze, de gesso, que tem ouvido e não ouça, tem olho e não enxerga, tem boca e não fala, tem nariz e não suspira, não cheira, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Da terra estrangeira onde está para entrar. Eles vão me abandonar para servir esses ídolos, rompendo a aliança que fiz com eles. Versículo 17. Nesse dia a minha cólera se inflamará contra o povo, e eu abandonarei, e esconderei deles a minha face. Então ele será devorado. Muitos males e desgraças atinjarão nesse dia. O povo dirá: ah, Deus não está mais comigo, e é por isso que essa desgraça me atingirá. Versículo 18. Assim nesse dia eu esconderei a minha face por causa de todo o mal que o povo terá feito ao se voltar para outros deuses, de pedra, de madeira, de pau, de bronze, de gesso, de papel, para adorar essas imagens de escultura. Versículo 19. Agora, Moisés, escreve esse cântico, ensine os israelitas, coloca na boca deles, para que seja um testemunho a meu favor contra os israelitas. Versículo 20. Quando eu tiver introduzido o povo na terra onde corre leite e mel, que eu prometi dar a seus antepassados, e o povo na terra onde corre leite e mel, e prometi dar a seus antepassados, ele comerá até ficar satisfeito, engordará e se voltará para outros deuses, e servirá, e desprezando-me e rompendo a minha aliança, para adorar essas imagens de barro, de madeira, de bronze e de gesso. Versículo 21. Por isso, quando muito mal e desgraça tiver atingido este cântico, deporá contra ele como testemunho, porque não será esquecido pelos seus descendentes. Conheço bem o projeto que ele está fazendo hoje, este mesmo que eu introduzo na terra que prometi. Versículo 22. Nesse mesmo dia Moisés escreveu este cântico,
ensinou aos israelitas. Versículo 23. Então Javé ordenou a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, Josué, pois você introduzirá os israelitas na terra que eu prometi, e eu estarei sempre com você, Josué. Contexto da palavra. Este livro é um testemunho. Versículo 24. Quando acabou de escrever num livro toda esta lei, versículo 25, Moisés ordenou aos levitas que carregava a arca da aliança de Javé. Versículo 26, pegue este livro, o Josué, da lei, e coloca ao lado da arca da aliança de Javé, seu Deus, e ele ficará aí como testemunho contra você. Tá bom? Versículo 27. Porque eu conheço bem o espírito rebelde e a cabeça dura que você tem. Se você revoltar contra Javé, enquanto ainda estou vivo, o que acontecerá depois da minha morte? Isso aí é Josué falando, isso aí é Moisés falando. Contexto da palavra, o povo diante do julgamento. Versículo 12, versículo 28. Moisés continuou: reúne junto a mim todos os anciãos da tribos e os oficiais, para que eu recite a esta palavra, para que eu repite essa palavra na presença dele, e tomo o céu e a terra como testemunhas contra eles. Versículo 29. Por quê? Eu sei que depois da minha morte, vocês vão se corromper completamente, desviando-se do caminho que ele ordenei. Então o mal ele acontecerá no futuro, porque vocês terão praticado o que Javé reprova, irritando com as ações de vocês. Versículo 30. Então Moisés ressuscitou até o fim, na presença de toda a Assembleia de Israel, o seguinte cântico. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 30, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. O comentário do capítulo 31 e do versículo 1 até o versículo 8 está escrito assim: a designação de Josué é como líder do povo. Já prepara a narração do livro de Josué. Note que as instruções dadas ao povo no versículo 6 é Josué no versículo 7 e no versículo 8. São as mesmas. O chefe não está acima de ninguém. A sua função é ser mediador entre Deus e o povo. O versículo 9 e o versículo 13 do comentário, a leitura periódica desse grande projeto de uma nova sociedade. Procura manter viva a consciência do projeto e sustentar a luta para realizá-los. E note que o Deuteronômio todo é um predizado do temor de Javé, no versículo 12. E lá no capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 20. E o versículo 14 do versículo 23 e o versículo 28, do versículo 30, do capítulo 30 de Deuteronômio, do capítulo 31, estão junto o líder do êxodo, é o líder da instalação na terra prometida.
O Cântico de Moisés, no capítulo 32, na realidade, é uma leitura da história na terra, mostrando a fidelidade de Javé e a infidelidade de Israel. O versículo 24 e o versículo 27, para terminar, a Arca da Aliança é símbolo da presença de Javé. Colocado junto à arca, o Deuteronômio se tornará um testemunho contra o povo. Se este não praticar justiça, aí ensinada. No capítulo 6 de Deuteronômio e versículo 20. Este foi o comentário do capítulo 31 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 30, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, o quinto livro da Lei de Moisés. Que o Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós todos de todos os mal, e dá sabedoria e entendimento para entender a palavra dele como está escrito, e não somente ficamos por ouvir e nem por estudar, mas que nós colocamos essa palavra no fundo do coração, para que nós tenhamos graça e força e paz para obedecer a palavra do Eterno do jeito que ela está escrita. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Criador do céu e da terra, se Ele quiser. Shalom para todos.